A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, esse amigo que vos fala, o pastor Max. Estou passando aqui para deixar uma palavra gravada no seu coração. Ontem nós estávamos aqui na igreja, estávamos lendo a Bíblia em Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 18, que fala sobre Moisés, quando ele está voltando para o Egito, para ali operar a manifestação do poder de Deus através da vida dele, para ser o libertador que Deus levantou no meio daquele povo, para tirar o seu povo da escravidão, do sofrimento. E tem um trecho nessa passagem que ela é muito interessante, e eu e você devemos aprender com isso. No Êxodo 4, no versículo 21, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. E continua. Só que o que chama atenção? A Bíblia diz que quando o Moisés ele está voltando, ele está indo para o Egito, ele não está indo de qualquer jeito, ele tem uma missão. A missão de libertar aquele povo, a missão de ser o instrumento de libertação daquele povo, aonde Deus ele vai manifestar esse poder. Só que Deus olha para Moisés e diz: quando você voltar para o Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Moisés ia para o Egito com as mãos cheias de milagres para entregar naquele povo. Quem opera o milagre? Deus. Quem é a manifestação do milagre? Deus. Mas por meio de quem Deus opera o milagre? Por nosso intermédio, através de nós. É através de mim, através de você, como através de Moisés, que Deus faz milagres, que Deus faz prodígios, que Deus faz maravilhas. Mas como Ele faz? Quando eu e você entendemos que nós devemos fazer a nossa parte, tomar a atitude, não olhar para o Faraó, não olhar para a dificuldade, não olhar para o adversário. Quando ele diz: vê que faças diante de Faraó, Deus está dizendo: Moisés, diante de você vai ter o Faraó. Quem era o Faraó? O Faraó era o rei mais temido da época. O Faraó era temido por todos. Todas as nações temiam Faraó. E Moisés é enviado para diante dele agir, tomar atitude, fazer algo para que Deus venha manifestar o poder dele através de Moisés. E o que isso me ensina? O que isso te ensina? Talvez você esteja diante de um Faraó. Talvez você esteja diante do Faraó. E aí, diante desse Faraó, que pode ser uma enfermidade, um câncer, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, um problema no casamento, uma adversidade dentro da sua casa, com os filhos, com os netos. Talvez esse Faraó que você está enfrentando, essa situação difícil, ela tem te amedrontado. Você não tem conseguido fazer, você não tem conseguido tomar atitude. Você não consegue orar, você não consegue ir à igreja, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue fazer um jejum. Você como é que eu posso dizer, se paralisou diante desse problema, dessa situação. E aí que está o problema, é aí que está o maior problema que existe na vida de muitas pessoas. Não é que Deus não colocou na mão dela o milagre. O milagre está na sua mão. Deus me manda aqui hoje te falar ao seu coração, que o milagre que você quer está nas suas mãos.
assim como estavam os milagres nas mãos de Moisés. Só que cabe a você fazer. Fazer o quê? Fazer a sua parte, fazer a sua oração, fazer o seu jejum, fazer a sua atitude de sair de casa e vir à igreja e buscar a Deus, fazer a leitura da palavra. Fazer o quê, pastor? Fazer o seu voto, fazer a sua campanha sem quebrar, fazer o seu ato de dizimar, fazer aquilo que Deus ensina na palavra dele. Porque se você não fizer diante de Faraó, Deus não irá manifestar o milagre, as maravilhas. Quem era Moisés diante de Faraó, humanamente falando? Qual era o status que Moisés tinha diante de Faraó, humanamente falando? Nenhum. Moisés, na verdade, era um menino que foi encontrado em um cesto que estava boiando no rio, cheio de crocodilos. Foi adotado pela filha de Faraó, saiu do Egito fugido porque Faraó queria matar ele, que ele tinha matado um egípcio. Moisés era um fugitivo, Moisés era um assassino, Moisés era um órfão, não porque os pais não queriam, mas por causa das circunstâncias tiveram que deixar Moisés. Mas Moisés tinha nas mãos os milagres, Moisés tinha nas mãos o poder de Deus. Tudo que ele precisava era fazer a parte dele. Aí a pergunta fica para você: você tem feito a sua parte? Você tem feito a sua parte? Você tem orado? Você tem orado na madrugada? Você tem ido à igreja? Você tem lido a Bíblia? Você tem feito jejum? Pastor, eu tenho feito tudo, eu tenho procurado fazer com todo amor e carinho. Então não te preocupa, os milagres vão se manifestar, Faraó vai se assustar e a sua vida será liberta de todo o mal. Pastor, sabe, é luta demais, o Faraó que eu estou enfrentando tem me entristecido, me desanimado, me angustiado. Eu estou me encontrando assim tão triste, eu não consigo nem orar, eu não consigo nem ir à igreja. Eu vou na igreja uma vez ou outra, sabe, eu parei de dizimar, eu parei de ofertar, eu parei de ler a Bíblia. Então você tem deixado de fazer, você tem deixado de agir por causa de Faraó que está diante de você. Deus, ele deixa isso específico para Moisés. Deus fala com Moisés, Deus diz: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó. Tem que ser diante de Faraó, tem que ser diante da aflição, do problema, da dificuldade, da situação difícil. Não pare de fazer, não pare, porque Deus, ele vai continuar fazendo na sua vida enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer diante de Faraó. Amém? Tenha certeza que os milagres que Deus colocou nas suas mãos, ele já está realizando, se você não parar de fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde, te proteja de todo mal em todos os momentos da sua vida, tá bom? Fica com essa palavra no seu coração. Se inscreve aí no canal, compartilha com as pessoas essa mensagem, envia para as pessoas essa mensagem e que você clique aí no gostei e que Deus abençoe você mais e mais. Beijo no seu coração, fique com Deus, a paz do Senhor.